Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com todos os seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil, estamos no canal 7.1 da TV Aberta, no canal 2 da TV a cabo, através do nosso canal no YouTube, você se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo você ser notificado. Você pode também acompanhar nossa página através do Facebook, que lá também você acompanha toda a nossa programação ao vivo. Precisamos muito da sua ajuda para continuar mantendo essa importante obra de evangelização. Então se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e também compartilhe os links e acompanhe a TV Kefas. Está começando mais um programa Kefas Entrevista especial Eleições 2022 e hoje nós vamos conhecer Elisa Maria Costa, que é brasileira filiada ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Engenheira civil por formação, iniciou sua vida política nos movimentos sociais, eclesiais, estudantis e sindicais. Elisa Costa foi eleita vereadora por 2 mandatos para a Câmara Municipal de Governador Valadares e foi prefeita reeleita também por 2 mandatos e foi eleita deputada estadual em Minas Gerais. Ela atuou como técnica da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce, a Ardoce, com sede em Governador Valadares e no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em Brasília. Muito boa noite, Elisa, seja bem-vinda. Boa noite, Luana. Boa noite a todos que nos acompanham, de maneira especial a comunidade da TV Kefas. Então, para começarmos, vamos falar sobre a sua trajetória de vida, sua trajetória política. Quem é Elisa Costa? Olha, eu sou filha de pequenos agricultores, né? E minha mãe é costureira também, do Espírito Santo, mas vim logo adolescente para Governador Valadares estudar aqui, por um sonho da minha mãe, né, principalmente. Mas logo que cheguei aqui, né, junto com meu irmão, né, Pedro Costa, então nós começamos a ter uma participação muito grande na Igreja Católica, né, eu sou de família católica, e nos grupos jovens no bairro de Lourdes, né, e a partir daí nós também trilhamos o caminho da Pastoral da Juventude, inspirados pela teologia da libertação, da época do Frei Leonardo Boff, né, naquela época da juventude, a efervescência da teologia da libertação, né, no final dos anos 70, início dos anos 80. Né. Também participamos da pastoral universitária, que a gente refletia realmente, né, o cristianismo, né, a forma de ser cristão dentro da faculdade. E também participamos da pastoral operária, que junto com os trabalhadores nós colaboramos na organização dos sindicatos em Governador Valadares, né, para colaborar também com a organização do mundo do trabalho e das pessoas garantir o direito ao trabalho, mas o direito também às leis de proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras, né? Então foi aí que começou a minha vida e que me inspirou para a vocação política. Então foram esses valores e essa relação entre a fé e a política, entendendo a política como a construção da comunidade, o bem comum, e que a gente devia estar, de fato, tornando a nossa crença e a nossa fé em gestos e atos concretos para mudar a vida das pessoas, com uma opção preferencial, que era a opção pelos pobres, que era muito na linha da teologia da libertação, essa escolha né, muito definida para uma opção preferencial pelos pobres. Então, em seguida, a gente vê ainda nesse final dos anos 70, nós tivemos uma luta estudantil muito grande, de organização da luta estudantil por uma universidade pública que Valadares não tinha. A gente estudava uma faculdade particular, tínhamos um sonho de trazer uma universidade federal desde aquela época para Governador Valadares. Ainda era o final da ditadura militar, a gente tinha dificuldade de se reunir, né, porque não tinha liberdade de expressão. A própria igreja muitas vezes nos trazia para o seu acolhimento, para poder a gente tinha espaços de reunir, de debater, de discutir, né? Então aquele momento foi um momento de efervescência também, depois da redemocratização do Brasil, a partir dos anos 80, onde nasceu o Partido dos Trabalhadores e toda a luta sindical no país, né, de retomada, para que pudesse a gente então ter a volta de um Estado democrático de direito, né? Depois, uma Assembleia Constituinte, a Constituição de 88, né, que hoje
é a Constituição que rege o país e que as regras que determinam de fato as políticas públicas, as políticas sociais, né? Ou seja, que garante que o Brasil seja um país que tem também uma democracia. Então esse foi o tempo da minha vida que iniciou. Em seguida também dentro do próprio partido eu acabei disputando uma eleição para vereadora, fui vereadora por 2 mandatos, fui líder na época do governo Fassarella como prefeito de Valadares, no ano de 2001 a 2004. Né? Em seguida, eu fiquei 1 ano em Brasília, né? Logo quando o presidente Lula, naquele momento, chamou o ministro Patrus para poder ser ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eu acabei, fui integrar a sua equipe e lá se de fato foi a origem dos programas sociais, dos programas de enfrentamento à fome e principalmente o programa Bolsa Família como um programa de transferência de renda que podia ajudar as pessoas a se levantar e ter direito à alimentação com mais qualidade, né? E aí foi essa vida política, depois deputada e depois prefeita por 2 mandatos em Valadares. Elise, e você como prefeita, reeleita 2 mandatos aqui em Governador Valadares, como foi estar à frente, né, dessa cidade e quais foram os seus maiores projetos? Sim, para mim sempre foi uma alegria, né? Primeiro que o maior patrimônio que o povo de Valadares entende que temos aqui é a própria população, né? São os bens naturais como o Rio Doce e Bituruna, né, como também a própria cidade, o turismo, assim, as belezas de Governador Valadares é um patrimônio que a população defende muito e reconhece e tem, vamos dizer assim, amor pela cidade, né? E muito também construindo esse sentimento de que eu gostaria de colaborar com a cidade, juntamente com o projeto do nosso partido, né? E naquele momento, muito alinhado também com o governo do presidente Lula, eu fui prefeita em 2009, 2016, né? Ainda dentro do segundo mandato do presidente Lula e depois nos mandatos da presidenta Dilma. E foi um momento muito importante para a cidade, porque eu considero que a gente pensou em fazer políticas para o presente, mas também deixar políticas que pudessem deixar um legado de futuro para as pessoas, né? E começamos pela educação. A educação, quando nós trouxemos a Universidade Federal, aquele sonho da juventude se concretizou comigo como prefeita em Valadares, né? Juntamente com o deputado Leonardo Monteiro. Então a gente conseguiu atrair para cá o campus da UFJF, que foi inaugurado, foi anunciado pelo Lula em 2010, né, quando eu já estava no 2º ano do nosso governo, mas também o Instituto Federal, a Universidade Aberta do Brasil, a Rede Federal de Educação, né, que não tinha nada público, né, de ensino superior, nós conseguimos construir uma Rede Federal de Educação em Valadares, né. Mas também na rede municipal, nós iniciamos o projeto da Escola de Tempo Integral, Campo e Cidade, onde as crianças ficavam de 8 a 10 horas na escola, com 4 refeições, né? Um programa que também intercalava no meio das disciplinas, né? Toda uma série de atividades esportivas, lúdicas, né? E também culturais com os nossos adolescentes, nossas crianças, com o objetivo de melhorar a aprendizagem, mas também descobrir talentos para todas essas áreas da música, do esporte, do teatro. Então, assim, continua até hoje a nossa escola, né, com um pouco de diferença nos anos finais, mas é um marco na história de Valadares ter uma cidade, uma das primeiras no Brasil, que o campo e a cidade tinham um tempo integral para as nossas crianças, com mais proteção social, com menos risco social, né, e com mais cuidado com as mães também, porque crianças com esse tempo na escola, com 4 ou 5 refeições, também ajudavam as mães a ter escolhido trabalho, escolher estudar, né? Então foi um projeto maravilhoso e marcante que foi a educação. Eu registro duas marcas importantes na saúde, que foi a UPA, 24 horas, lá na Vila Isa, foi a construção do nosso governo, né? A unidade de pronto atendimento. Depois também a primeira maternidade pública no Hospital Municipal, também com a ampliação da neonatal. Então nós reformamos e, né, demos uma contribuição enorme na saúde, a expansão da atenção básica, né, também das especialidades. Então também foi marcante a saúde nessas 2 questões, né? Mas eu registro também a geração de empregos, nós atraímos empresas para Valadares, muitos empregos, 20 mil empregos nos nossos 2 governos, muito alinhados com o presidente Lula, que gerou muitos empregos no país. E os empregos prioritariamente criados aqui, eu posso registrar no programa Minha Casa Minha Vida, que nós entregamos quase 5 mil unidades habitacionais para as pessoas
garantir o direito de morar, o direito de ter seu canto, seu espaço, seu sossego, o direito à casa própria, né, como um direito humano, mas também com a vinda de tantos investimentos, né, que quase 5 mil nos cuidados da prefeitura, mas quase mais 7 mil que foram chegando na cidade, as pessoas financiando, 12 mil unidades habitacionais chegaram a Valadares, oferecendo todos esse direito de morar, mas principalmente dinamizando a economia. Olha, chegaram mais de 1 bilhão de recursos na Caixa, não veio para a prefeitura. Esses recursos promoviam o emprego de muita gente que estava trabalhando na construção civil, melhorou o comércio, né, expandiu o comércio de material de construção. Então foi um tempo que a gente não encontrava trabalhador da construção civil para poder, né, escolher, isso podia inclusive ter reajuste de salários, né, condizentes com o seu trabalho. Então foi um momento muito forte. Um momento forte também, eu diria que foi o tema ambiental, a infraestrutura na cidade, tantos bairros que nós pavimentamos com drenagem, a infraestrutura, mas também cuidamos do meio ambiente, o Parque Municipal, o Parque Olímpico, cuidamos também das lagoas, como a do Pérola e também do IP. Então, assim, cultura, esporte e lazer, né, Centro Nelson Mandela, ou seja, né, Céu das Artes. Então, foram muitas realizações, né? Também as realizações, a ampliação do Bolsa Família aqui em Valadares, nós quase, né, mais de 60% a mais de pessoas, né, que foram atendidas no programa, ampliando também nos distritos de Valadares. Então, nós trabalhamos com políticas de desenvolvimento social, política de desenvolvimento econômico e deixamos políticas estruturantes, né, para o futuro, que é o caso da universidade, que é o caso também das oportunidades que nós conseguimos construir com a nossa juventude, né? Elisa, e política para as mulheres também, né? Elisa, falando sobre o programa Bolsa Família, você esteve no governo Lula, participou da criação do projeto. Fala um pouco sobre esse projeto, o que foi esse projeto e a sua participação nele. Sim, na verdade ele foi uma idealização do governo Lula na liderança do ministro Patrus Ananias, mas foi de fato, a gestação dele foi lá no nosso ministério. E o que a gente pensava naquela época, até tempo que existiu o Bolsa Família, porque hoje ele não existe mais, ele está com outro formato, né? Mas era um formato onde a população, era uma complementação da renda da população mais pobre, era erradicar a fome, era reduzir a extrema pobreza, né? Aliás, extinguir a extrema pobreza e reduzir a pobreza. Esse era o objetivo do programa Bolsa Família, com outras políticas de segurança alimentar, né? Incentivo à agricultura familiar para a produção de alimentos, né? Garantir que as crianças pudessem ficar na escola, né? Então tinha uma condição, uma condicionalidade que as crianças deveriam ser acompanhadas na escola, as famílias que faziam parte do programa, mas também as famílias deveriam acompanhar as crianças também na rede de saúde, no SUS, né? Então era um programa completo, e ele também era um programa não somente de porta de entrada, mas era um programa de saída. A partir do momento que as famílias também estavam de pé, né, já passavam por um processo de garantir a sua alimentação saudável, né, e ter direito a um emprego, então garantir uma renda, então elas já não precisavam mais do programa. Então o programa ele ia atendendo outras famílias, né? Então nós reduzimos, quando foi em 2014, o programa conseguiu atingir, vamos dizer assim, a sua maioridade quando a ONU disse que o Brasil não tinha mais fome, que havia erradicado a fome do Brasil e que as famílias já tinham direito à dignidade de poder se alimentar, de poder trabalhar, de poder ter um emprego com qualidade. O que hoje a gente não vê mais, a fome voltou, mais de 33 milhões passando fome, né? O desemprego em alta, uma inflação, uma carestia enorme, né, nesse momento do Brasil. Então, aqueles projetos que foram, né, destinados à população mais pobre, a gente percebe que eles sofreram um enorme retrocesso para a população que mais precisa. Elisa, e durante esse tempo, fora dos mandatos, quais foram as suas contribuições, quais foram os seus projetos para a nossa região? Sim, eu continuei atuando na política, né? Mesmo não tendo um mandato, né, parlamentar ou um mandato eletivo de, né, qualquer outra instância, né? Mas eu continuei fazendo política com junto às mulheres, a Organização das Mulheres, né, que também fez parte do início da minha
na minha atuação na política, junto aos movimentos sociais, né, na luta pela terra, né, principalmente também o MAB, porque no nosso governo a gente viveu uma situação, uma tragédia, né, um crime ambiental muito pesado, que foi quando o rompimento da barragem de Fundão em Mariana e chegou a Valadares a lama aqui, que tivemos que interromper o sistema de tratamento de água, né, foi uma tragédia para a cidade, não somente, né, a falta d'água, né, que eu falo que foi aproximadamente 15 dias, porque mesmo você tratando água lá na sede do SAI, para ele chegar nas faixas mais altas da cidade, você demora 3, 4, 5 dias às vezes, né, para a água tratada chegar na casa das pessoas, né? Então, nós vivemos esse momento, e esse momento muito forte de organizar as pessoas atingidas, né, por esse crime ambiental e humano. Perdemos pessoas, mas toda a bacia do Rio Doce ficou comprometida com a qualidade da água, né, com a dificuldade da pesca, com as famílias, né, ribeirinhas que produziam alimento na agricultura familiar que nós perdemos. Até hoje, né, os ribeirinhos hoje, as famílias ribeirinhas ainda não conseguem mais produzir, a água ainda está contaminada em relação à pesca. Então foi um momento forte. Então também esse movimento se fortaleceu muito aqui, e eu tenho estado junto com a luta, né, do movimento dos atingidos pelas barragens, né, mas também na luta pela terra, pela democratização da terra, né, os movimentos de mulheres, os movimentos dos trabalhadores rurais do campo e da cidade. Então eu tenho feito essa participação, né? Então, até porque a luta política, ela é bem abrangente, né? Nós temos um modelo de democracia que é pelo voto, mas nós temos um outro modelo de democracia, que é a democracia participativa, que é dos movimentos sociais, que é a organização do povo, que é a organização das associações, das cooperativas, ou seja, o povo organizado que vai caminhando com suas próprias pernas, construindo seu próprio futuro. Então, também eu voltei ao trabalho de base da nossa sociedade, né? Nesse sentido, a gente ajudar e colaborar com a organização do povo, mas também discutindo as políticas públicas que nós tínhamos feito nos nossos governos com a população, né? Mas e você, como uma pessoa atuante na política, quais são as suas maiores inspirações nesse meio? Olha, quando jovem, eu já falei da minha inspiração lá na teologia da libertação, na época, então, o Frei Leonardo Boff, mas também na política, né, do meu início do movimento estudantil, do qual o Fassarella participou. Ele era uma inspiração na nossa juventude, e depois como prefeito, né, da cidade. Hoje eu tenho 3 inspirações da comunidade católica: Padre Júlio Lancelotti, né, Papa Francisco, que é uma grande inspiração, e o ex-presidente Lula. Na política, o ex-presidente Lula. Elisa, nós vamos fazer uma pausa? O Kefas Entrevista vai a um breve intervalo. A Elisa Costa continua aqui conosco, e no próximo bloco vamos falar sobre projetos futuros. Não sai daí, porque voltamos em instantes. Amigos e amigas da TV Kefas, sabemos que 2022 é um ano de eleições. Com isso, as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a veicular em sua grade de programação a propaganda eleitoral ou partidária gratuita. De acordo com os termos do Tribunal Superior Eleitoral, Lei 9.504/97, com alterações dadas pela Lei 11.300, do dia 10 de maio de 2006. Por isso, a TV Kefas conta com a sua compreensão durante esse período eleitoral. Que o bom pastor abençoe você e sua família. Quem colabora com a campanha do Bom Pastor ajuda o Instituto de Missionários Leigos a realizar diversas obras de evangelização, formação, espiritualidade, caridade e ações em favor do meio ambiente. Se você é colaborador, saiba que graças à sua generosidade, os membros do Instituto promovem retiros espirituais, missões de evangelização em comunidades, campanhas de distribuição de alimentos, plantios de árvores, coleta de pilhas e baterias. E tem mais!
Você que faz parte da família do Bom Pastor, ainda ajuda o Instituto a manter o curso de iniciação à teologia da Escola Kefas. E é claro, a única emissora totalmente católica do interior de Minas, a TV Kefas. Pode ter orgulho, é você colaborador que mantém todas essas obras. E você que ainda não é, torne-se hoje mesmo um membro da família do Bom Pastor. Entre em nosso site e preencha o formulário. Envie uma mensagem para as nossas redes sociais e WhatsApp ou ligue para os nossos telefones dizendo: quero ser um colaborador, e diga sim para esta obra de evangelização. Pois quem ajuda a evangelizar tem méritos de evangelizador. Estamos de volta com o Kefas Entrevista Especial Eleições 2022. E hoje estamos conhecendo Elisa Maria Costa, ela que é candidata a deputada estadual, que é brasileira, filiada ao Partido dos Trabalhadores, o PT, engenheira civil por formação, iniciou sua vida política nos movimentos sociais, eclesiais, estudantis e sindicais. Elisa Costa ela foi eleita vereadora por 2 mandatos para a Câmara Municipal de Governador Valadares e foi prefeita reeleita também por 2 mandatos e foi eleita deputada estadual em Minas Gerais. Ela atuou como técnica da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce, a Ardoce, com sede em Governador Valadares e no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em Brasília. Elisa, vamos dar continuidade aqui então ao nosso bate-papo. Vamos falar um pouco agora então para você, que é uma mulher atuante na política, qual a importância da figura feminina nesse meio? Eu acho que é uma tarefa importante a gente conquistar, né, todos os espaços de poder para a participação feminina. Eu acho que o lugar da mulher é em todos os lugares, né, e principalmente também na política, e na política também né, de mandatos, né, sejam mandatos do executivo, do legislativo, né, mas também nas outras instâncias dos demais poderes, né. Então eu acho que nós já fizemos conquistas muito importantes nesse tempo, né, mas a representação nossa ainda ela é pequena diante da maioria da população que somos. Hoje nós somos a maioria de eleitoras no Brasil, quase 53% das mulheres são eleitoras por maioria. Somos também a população, né, por maioria, com quase 52% da população brasileira e 53% de eleitoras, né. Para ter uma representação igual, né, a gente fala de igualdade de gênero, a gente deveria ter uma representação desse campo das mulheres na maioria dos poderes constituídos do Brasil, seja o poder legislativo, judiciário e mesmo executivo, mas também em todas as instâncias da sociedade, todas as instituições, né. Então ainda nós temos uma grande luta a fazer, organizando as mulheres, mas também conscientizando o conjunto da sociedade que a mulher ela pode dar sua contribuição pela sua história, trajetória, sua visão de mundo, né? Por exemplo, como prefeita, eu só daria esse exemplo, com o olhar da mulher, eu consegui fazer uma gestão muito voltada também para várias políticas relacionadas às mulheres. Então, quando você está no legislativo também, você vai legislar, vai produzir leis, construir leis com a população, mas também com viés, com um olhar voltado também para as mulheres, mas também para aquelas pessoas que mais precisam. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida era uma política muito voltada para as mulheres. A maioria dos núcleos, as coordenadoras dos núcleos do Sem Casa, que escolhiam as moradias eram mulheres, né? A maioria das mulheres escolhidas, né, para receber o direito de morar eram mulheres, mulheres chefes de família, mulheres solo, mulheres com muitos filhos, né? Tanto que grande parte dos contratos eram assinados em nome da mulher. A mesma coisa o Bolsa Família. O Bolsa Família, o cartão do Bolsa Família sempre foi um cartão, por maioria, ele era entregue às mulheres, né? Também a escola de tempo integral, né? E também todas essas políticas públicas, elas tiveram um olhar de estar atento à saúde da mulher, à educação da mulher, ao trabalho da mulher, enfim. E eu acho que a gente estando nesses espaços, como também nas próprias universidades, você reescrever a história do Brasil, a história das nossas regiões, das nossas cidades, sobre o olhar também da mulher, sobre o olhar dos negros, sobre o olhar dos indígenas. Então você reescreve, né, e você vai
traduzindo isso na vida das pessoas, as pessoas também se compreenderem que são sujeitos da história, né? São protagonistas da história. Então eu considero que a presença da mulher nesses espaços humaniza. A mulher tem um jeito mais democrático de conduzir, né, vamos dizer, os espaços de poder. Ela tem um processo mais coletivo de organização da sociedade, né? Eu acho que ela tem uma capacidade de ouvir mais, né? E é claro que a gente vai romper realmente com o machismo ainda forte que existe, com o patriarcado que ainda nos afasta, mas isso são conquistas que nós estamos fazendo todos os dias, né? Então, este ano teremos eleições, né? Então, vamos torcer para que mais bancadas femininas se façam representar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Câmara dos Deputados, como senadoras, né? Como governadoras. Então, eu acho que esse espaço dessas eleições também é o espaço da gente estar fazendo um debate da importância da presença da mulher em todos os espaços, mas principalmente na política. Então, hoje, nós já saímos da cultura que vivíamos, de que nós nascemos para poder ser dona de casa e educar os filhos. Nós saímos para o mercado de trabalho, nós estamos em vários espaços, né, de poder, e a política eu acho que é o espaço que mais a gente consegue realizar, seja executivo, seja legislativo, com as demandas voltadas para o universo feminino. Elisa, fala um pouco agora então sobre a sua visão e a sua relação com os projetos sociais. Sim, eu acho que toda a nossa vida ela foi destinada a principalmente as políticas públicas sociais, as políticas sociais e políticas públicas sociais, né? Significa que são políticas para as maiorias das pessoas, da população brasileira, e maiorias que trazem, e projetos sociais e programas e políticas que trazem dignidade às pessoas, né? Quando a gente fala de política social, a gente está falando de educação, nós estamos falando de moradia, nós estamos falando do direito à cultura, nós estamos falando do trabalho, né? Nós estamos falando da saúde, nós estamos falando da agricultura familiar. Todas essas políticas públicas dos nossos governos, mas também eu como deputada, até então quando fui, a gente legislava com esse olhar das políticas sociais, mas também essas políticas construídas com a própria participação da população. Por exemplo, nos nossos governos Passarella e nos primeiros, né, governos, no primeiro governo nosso, nós realizamos grande parte das políticas sociais discutidas com a população através do orçamento participativo. Quem escolhia as principais políticas era a própria população, né? Como também nos núcleos do sem casa, né? Então, essa relação com a política social, que é a política de desenvolvimento humano, é a política que tem um olhar humano para as pessoas, né? E quanto mais você investe na política social, política pública social, mais você também garante investimentos para gerar empregos e oportunidade para as pessoas. Então, os nossos governos tiveram um projeto de desenvolvimento econômico aliado com o desenvolvimento social. E aí, então, você cresce a oportunidade das pessoas ascender na vida, ter direito a comer, se alimentar, ter comida na mesa. Então, é isso que a política social faz garantir de que as pessoas são dignas, têm direitos e, principalmente, que elas têm direito a se alimentar bem, têm direito realmente a ter uma vida digna, ter direito ao trabalho, ter direito, de fato, a ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e um emprego, né? E eu acho que esse momento é um momento muito, muito importante para as mulheres estarem se manifestando, já estão, e a juventude também. Política social estruturante, aquela que muda o país, aquela que muda o estado e muda o município, ela tem que ser pensada sempre com a participação popular. E quais são os seus projetos, caso eleita? Assim, nós tivemos, já quando deputada, alguns projetos bem interessantes, alguns deles eu quero retomar, mas novos projetos que a gente quer discutir com a nossa comunidade, né? TV Kefas, que nos acompanha aqui nesse momento. Primeiro, eu acho muito importante que a gente priorize segmentos da sociedade que são os que mais precisam, né? A juventude, por exemplo, nós temos que cuidar da nossa juventude, proteger a nossa juventude, garantir que ela tenha futuro. Isso significa que você tem que ter emprego e, junto com o presidente Lula, nós vamos estar lutando para que novos empregos e novas oportunidades sejam criadas no nosso país, né? E principalmente a juventude, espaço de lazer, espaço do debate político, espaço para a educação, mais vaga nas universidades federais.
aqui mesmo em Valadares, nós trouxemos a Universidade Federal com 10 cursos, né? Está no momento agora que, junto com o presidente Lula e o deputado Leonardo Monteiro, que a gente tenha recursos no MEC, no Ministério da Educação, mas recursos também no Estado de Minas Gerais, para garantir que a universidade ela cresça mais aqui. Ela tem autonomia, né? Futuramente ela vai ter uma vida própria, né? Vai se tornar a Universidade Federal do Vale do Rio Doce, a Universidade do Governador Valadares, o nome vai ser ainda definido, para ter mais autonomia, de recursos chegar até a cidade, de novos cursos, ampliando cursos mais na área de humanas, na área de educação, na área de saúde, na área de novas tecnologias. Então, uma oportunidade maior para a inclusão de mais jovens na nossa Universidade Federal e também a construção da sede física para ter uma integração dos cursos aqui. Porque a Universidade Federal, ela tem pesquisa, expansão, tem graduação, mas tem extensão, e ela é importante para todo o Rio Doce. Ela tem uma penetração, né, não somente para ajudar os alunos a ter uma graduação, mas os projetos de extensão que ajudam a alavancar a economia da região. Então, uma economia mais social, voltada para a população que mais precisa. Então, esse projeto da educação, nós vamos continuar com ele, lutando por creches, lutando, né, para que a maioria possa ter acesso à universidade pública, federal. Também vamos estar lutando para retomar o programa Minha Casa Minha Vida, que hoje os cortes aconteceram profundamente nesse programa, principalmente na faixa de renda que mais precisa. Então, tem que retomar o programa, e aí vai ser com o presidente Lula. Nós vamos retomar o programa nacional para gerar empregos também, mas também o direito à moradia, que tem uma fila de pessoas ainda precisando de ter o direito à casa própria, realizar o sonho da casa própria, né? Nós vamos estar trabalhando a cultura é a identidade de um povo, a cultura é o jeito como é que a gente se manifesta, como é que a gente veste, como é que a gente alimenta, a cultura faz parte da vida da gente. Então, os projetos culturais para os grupos culturais de Valadares, né? Mulheres, jovens, negritude. Então, a gente trazer recursos e emendas parlamentares para estimular, de fato, os grupos culturais de Valadares, né? Então, a cultura sendo essa visão do campo e da cidade, né, que tem identidade com o povo, e como o povo valadarense entende que o maior patrimônio nosso, que é a nossa população, nós temos que cuidar da nossa população e cuidar bem dela em todas as políticas sociais e públicas, né? Então, a educação, nós vamos continuar na luta das atingidos e atingidas por barragens. Não houve uma reparação justa ainda, com todas as perdas que houveram, nem com todas as indenizações que precisam ser feitas. Então, tem que ter um novo pacto de recuperar definitivamente essa bacia do Doce e o nosso Rio Doce. É uma luta que já está passando uma geração, então ela tem que continuar, né? E quero lutar muito também para que a gente tenha aqui, o hospital regional aqui que está paralisado, ele precisa ser concluído, e vou lutar junto ao futuro governo do Estado, futuro governador Calil, para que a gente possa ter aquele hospital concluído, entregue à população e, de fato, possa melhorar também a saúde da nossa região, porque ele é um hospital regional, né? Então, nós vamos estar lutando também pela saúde, nesse aspecto mais geral, e principalmente a retomada do desenvolvimento regional, né? É muito importante que Valadares é um polo regional. Então, estimular o turismo da cidade, né? Estimular que as pessoas venham para cá, né? Fiquem aqui. É muito importante que as pessoas, mesmo tendo uma cultura da imigração, e a gente respeita todas as pessoas que precisaram emigrar, precisaram buscar outros países, né, que estão muitas vezes nos Estados Unidos, mas é muito importante que as pessoas escolham poder sair, mas se escolham também por poder ficar. Porque hoje uma grande parte está indo embora da cidade e da região porque precisam de sobreviver, precisam de direito ao trabalho, precisam de emprego, precisam de renda, de salário, né? Então estão indo por essa razão. E a gente tem que retomar um projeto de desenvolvimento regional aqui da Bacia do Doce, né, e de governador Valadares, que lidera esse polo regional, para que as pessoas possam escolher ficar em Valadares, ter todas as políticas sociais, porque as pessoas gostam daqui. Quem vem para Valadares gosta de morar aqui, gosta de ficar aqui, e as pessoas só vão embora quando precisam sobreviver, precisam ter direito a uma renda. Então, a gente quer lutar para que esse modelo ele venha a ser construído em Valadares, com recursos aí do crime da Samarco e da Vale, com os recursos das políticas públicas do Estado, com o futuro governador Calil e o futuro presidente Lula. Então, a gente vai trabalhar para que o Rio Doce seja ouvido no Estado de Minas e seja ouvido no governo federal. Essa é a nossa tarefa, fazer o Rio Doce e Valadares serem ouvidos com outras representações políticas na Assembleia de Minas e também no governo federal.
Elise, para finalizarmos, então, gostaria de saber por que você acha que deve ser eleita deputada estadual? Não, eu acho que o momento é muito importante, o momento da cidade. Eu acho que assim, é preciso aumentar a representação, né, no Vale do Rio Doce e Valadares. Né? Eu acho que nós podemos ter mais candidaturas eleitas aqui no nosso município, na nossa região, que represente esse campo popular, esse campo das lutas sociais, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população, né, mais pobre da nossa região e da nossa cidade. Então eu quero muito ser essa representação e eu quero muito pedir à nossa população, a todos que nos acompanham nesse momento, que possa trilhar com a gente esse projeto, o projeto da política pública, o projeto da dignidade, o projeto das oportunidades, o projeto das mulheres, da juventude, né? Mas o projeto também que vem resgatar, de fato, a vida das pessoas e a sua possibilidade de existência, né? Então, eu acho que nós precisamos, nesse momento, resgatar a esperança. Esse é o momento da esperança, né? E é uma esperança que anda, que se movimenta, né? Então, nossa cidade, o nosso Rio Doce e os nossos vales, por onde nós estamos trabalhando em vertentes, a gente quer muito pedir, né, o apoio, a gente quer pedir o voto, né, a gente quer pedir a oportunidade dessa eleição. E eu queria contar com todos e todas vocês para somar com a gente, para vir juntos, né? E Elisa Costa, candidata a deputada estadual, e o meu número é 13.680. 13.680. Então venham caminhar com a gente, né? Venham juntos, né? Então eu estou com Lula, boto fé, e com a força de toda a população e com o governador Valadares, a gente quer representar cada um e cada uma de vocês na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Elisa, eu gostaria de agradecer a sua participação, tá? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Luana. Agradeço muito a TV Kefas, agradeço muito a comunidade que acompanha, a comunidade católica, e quero agradecer muito toda a equipe também que está aqui e mandar um abraço muito especial para quem idealizou. Foi um lutador, um guerreiro que idealizou a TV Kefas, que se chama Padre Assis. Muito obrigada. O Kefas Entrevista Especial Eleições 2022 chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveita para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização, no qual a TV Kefas faz parte. Uma boa noite para você e até o próximo programa.